crente mesmo. A menina tem que ser pancada, os pais têm que ser firmes no Senhor, porque o que acontece? Quando você percebe a menina que entrou na escola legal, que entrou no cursinho legal, a menina já é outra pessoa totalmente diferente, né? E eu conversando com o irmão aqui também, ele comentou, porque no outro, nós ministramos 4 semanas esse assunto, tirando o jugo da influência negativa na nossa vida. E o irmão compartilhou comigo no trabalho dele. Ele estava compartilhando comigo o peso que é de jugo no trabalho dele. Como as pessoas se portam um ao outro, como as pessoas se dirigem um ao outro. E nós estamos expostos, pessoal. A nossa exposição é muito grande. A exposição no nosso dia a dia é grande demais. A Bíblia chega ao ponto de dizer que os filhos das trevas é mais prudente do que os filhos da luz. Quem fala isso é a Bíblia. Então, muitas vezes, nós que somos os filhos da luz, nós não percebemos isso. Nós não percebemos como a influência, ela tem sido, assim, de uma forma sobre-humana, exerce uma força na nossa vida. Quantas pessoas aqui não foram mal influenciadas? Por exemplo, na igreja mesmo. Hoje nós não vamos falar disso, mas o que eu mais vi é as pessoas serem influenciadas negativamente. Por exemplo, se uma pessoa sai dessa igreja aqui e ele mete o pau nessa igreja, sabe o que a pessoa faz? A outra pessoa, ele foi influenciado negativamente. É mais fácil ele ser influenciado negativamente do que positivamente. Então eu entendi que muitas coisas não é maldição. Não é maldição, não. A gente fica quebrando maldição, a gente fica lutando com maldição, mas não é maldição. São apenas influências que têm dominado a nossa vida. Tanto no nosso trabalho, como na nossa escola, como na nossa família. Então, essa questão da influência é algo sério demais. Mas, esse último será a nossa última ministração sobre isso. Nós vamos tirar a influência negativa espiritual, amém? Fala assim, influência negativa espiritual. Isso é muito sério, gente. Isso é algo real. Isso é algo mais sério do que eu e você pensa, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, todos nós exercemos um nível de autoridade. O macumbeiro, ele exerce uma autoridade. Os pais, então, meu Deus do céu, os pais exercem uma autoridade grande, espiritual, mas que carga genética? Fala assim para o seu irmão, qual é a sua carga genética? Então a gente vai decorrer nisso, que hoje, por mais que eu gosto muito desse assunto. Todo assunto que é concernente à libertação do homem, eu gosto. Porque eu sei que nós estamos em processo de libertação. Fala assim, processo de libertação. Nós estamos num processo. Às vezes você foi liberto em uma área, mas em outra você não foi liberta. E às vezes você está lutando com o demônio, achando que é um demônio, mas é somente uma influência que está dominando sua vida. Por exemplo, eu venho de uma família que todo mundo é bombado espiritualmente. Eu venho de uma família que todo mundo é pancada espiritualmente, Jairto. É verdade. Agora tem família que é tudo... como que é? São influências espirituais. Então nós vamos lidar com a influência espiritual das famílias, da sua vida. Como foi a sua vida em família? Como era? Era macumba? Era xexuê? Era horóscopo? Era nova era? Era agnóstico? Não sei. É macumbeiro? Cria muito nas coisas, fazia muita simpatia.
E a gente fica lidando com maldições, e não é, são influências que agarrou na nossa vida. Por exemplo, os mais velhos mesmo, tinha um negócio, quando mandavam, tinha, por exemplo, no meu tempo, quando eu era criança, quando você queria que alguém ia embora de casa, botava, eu já fiz isso, gente. Então vou libertar hoje eu. Fazia isso sim, eu lembro que minha irmã falava, vai lá, está demorando demais. Aí eu ia e botava a vassoura atrás da porta, para a pessoa vazar logo, ir embora. Alguém lembra disso ou não? Olha, tem gente nova aí, lembrou disso. Gente novinha. Então, isso são influências espirituais. Nós estamos lidando porque nós não pensamos nisso. Nós pensamos que são apenas duas pernas bonitas e com beleza mesmo aí, um corpão sarado da hora, mas não, nós somos espirituais. Então, espiritualmente, a gente vem de uma carga. Por exemplo, isso é tão real que, por exemplo, na Bíblia, Deus usava famílias sacerdotais. Uma família tal, cada família tinha uma função. Então, cada família ela tem uma influência espiritual. E a gente está lidando só com maldição, pastora Simone. Nós, nesses anos todos, esses 20 anos, nós viemos lidando com maldições. Mas Deus me falou que tudo isso são influências malignas. São influências que têm influenciado nossa vida. E essas influências negativas, elas prendem nossa vida. Elas amarram a nossa vida. Por quê? Quem te influencia, te domina. Se eu sou influenciado por alguém, essa pessoa começa a me dominar. E o que ela tem? O que ela carrega? Qual é a genética espiritual dela? Fala assim para o seu irmão, cola em quem é espiritual. É verdade isso, a gente não percebe isso. Por exemplo, teve um dia aqui no culto, que eu vi como transfere a unção. Eu vi como a unção é transferida. Eu vi, pastora, como que é transferida. A pessoa vai caminhando junto, fica no redor, a unção vai passando. A mesma coisa é a influência. Fica perto de um cara tranqueira, fica perto de uma mulher tranqueira, fofoqueira, faladora, para você ver. Fica perto de um cara prostituto. Quando você vê, você já está olhando para as mulheres também. Você já está vendo vídeo pornográfico, porque o cara gosta, quando você vê, você já está igualzinho o cara. Fala, sai, capeta! É verdade? A influência espiritual, ela te suga, ela te toma. E aí o que eu percebo? Que as pessoas não conseguem ter uma carreira, porque eles vêm de eles têm uma influência espiritual, aonde eles são dominados, e aí quando eles estão ele chega, fala assim, toda influência maligna vai sair da minha vida. Você já viu gente que é assim? Tá indo bem, tá dando uns boxes, e aí de repente, cai. Influências espirituais, que influencia essa pessoa, e a pessoa fica mal influenciada. E aí nós temos aqui uma lista, hoje nós vamos tirar tudo, nós vamos ungir esse lugar aqui, amém? E vamos ungir também a sua vida, tá bom? E a minha também, gente. Esse negócio aí da influência aí, porque cada semana a gente fala uma coisa, mas hoje nós queremos falar da influência espiritual. Todo mundo aqui sabe o que os pais fizeram? Todo mundo aqui sabe, por exemplo, Gideão. Quando Gideão foi levantado, a primeira coisa que ele teve que fazer foi derrubar o poste ídolo que seu pai tinha levantado. Fala assim, derrubar o poste ídolo. Ele acabou com a influência negativa dos seus pais. Então, muitas vezes, o cara não pensa nisso, a menina não pensa isso. Ela não pensa nas influências que seus pais deixaram. Eles nem param para pensar. Então, a pessoa vive a vida inteira uma vida de fracasso. Fala assim, eu não nasci para viver uma vida de fracasso. Então, muitas vezes, nós estamos somente repetindo. Nós estamos repetindo o que os nossos pais fizeram. Nós estamos andando no caminho dos nossos pais. Estamos repetindo a trajetória deles.
Fala assim para o seu irmão, como foi a trajetória do seu pai? A gente tem que ver isso aí, como foi. Meu pai morreu, eu era muito pequeno. Pequeno não, já era grande, mas não tinha relacionamento com ele. Agora minha mãe, rapaz, ia para o culto todo dia, subia o morro lá em Franco da Rocha e dava glória a Deus. Mulher igual a minha mãe, eu vou dizer uma coisa para você, velho, é difícil, rapaz. Minha mãe tem uma família inteira, mais de 40, todo mundo crente. E crente para lascar mesmo. É uma família grande, é uma família de 40 pessoas e todo mundo crente, mas crente mesmo. Fala assim para o seu irmão, assim vai ser a sua família. A pastora Valda tem me feito uma pergunta. O que as pessoas estão fazendo com o que recebe aqui no altar? O que as pessoas têm feito com as palavras ministradas? Queria eu estar no seu lugar, rapaz, ouvindo tudo isso aí. Queria eu estar recebendo isso aí. Queria eu estar sendo ministrado semana após semana um assunto desse. Que eu também estou recebendo muito. Eu também estou sendo bastante ministrado com isso. Então, pessoal, a gente vai ter que prestar atenção e ficar ligado para nós não repetirmos a trajetória dos nossos pais, amém? Então, hoje nós vamos retirar toda a influência espiritual que o seu pai deixou para você, amém? Eu vejo aqui, eu tenho visão aqui espiritual. Eu tenho visão espiritual e eu consigo ver no reino do Espírito a descendência de todos vocês aqui. Eu posso olhar no reino do Espírito e enxergar como era. A Bíblia chama um homem, a Bíblia fala que Moabe. Deus considerou Moabe como fezes. Deus disse que ele fedia como esterco, como fezes. Moabe é um povo. É um povo espiritualmente que vem com essa linhagem. Por exemplo, a família de Joabe. Na família de Joabe haveria homossexuais. Homens que têm rotura. Então a gente percebe isso, que nas linhagens familiares, cada família vem com algo. E aí precisa ser rompido tudo isso, amém? Fala assim, na minha família vai romper tudo. Cada vez mais, pessoal, cada vez mais eu tenho fome pela libertação. Cada vez mais eu tenho sede, porque eu sei que Jesus fez uma obra completa na cruz do Calvário. Ele fez, Érica, uma obra completa na cruz do Calvário. Ele fez uma obra perfeita para mim e para vocês. E eu não abro mão disso, amém? Eu não abro mão disso. Fala assim, a minha família não tem nada a ver com Moabe, que é considerada como fezes. E pastor, qual é? Mas está na Bíblia. Está na palavra de Deus isso. A Bíblia fala isso. A Bíblia chama Moabe, fala que Moabe era isso. Sabe por quê? Porque ele abaixou a guarda. Ele tirou a mão da espada. Então se tornou uma família com problemas graves, com influências ruins. Então a gente precisa entender isso, pessoal, e conhecer melhor e não repetir. Fala assim, não vai repetir, pastor. Amém? Não vai repetir, porque na sua família Deus vai construir algo tão grande, mas tão lindo. Os seus netos serão poderosos na terra. Os seus netos farão parte da maior influência que essa nação já viu. Sabe, gente, eu acredito em um Deus geracional. E eu falei para a pastora Simone hoje, e eu falei para ela, pastora Simone, confia, porque Deus não falha. Ele não falha. Se da geração da Laurinha, pastora, nasceu uma geração mais pura, já valeu a pena. Uma geração poderosa, uma geração limpa, uma geração mais pura, que somente vai influenciar no reino de Deus.
Fala assim, eu vou até o fim, pastor. Por isso, nós precisamos ter uma macrovisão da coisa. Eu fui pregar no Acre com um pastor americano, e ele contou a história que como a professora dele ganhou ele para Jesus. Olha que professora que influenciou. A professora ganhou ele para Jesus. E aí agora ele viaja por todas as nações. E um dia ele foi lá, e ele falou, professora, a senhora ganhou eu para Jesus, certo? Ela falou, sim, claro que eu ganhei. Ele falou, mas eu tenho sido a sua boca e os seus pés em muitas nações da terra. Isso aqui me deixa arrepiado, gente. O Marcos falou o quê? Vem falar, isso aqui é legal. Fala aí, isso é bom. Pai, gente, o Marcos é o pai do Fernando e do Rodrigo, né? E nós estávamos no aniversário da Fernandinha, e eu conversando com ele, né? Aí eu ainda falei assim, gente, foi o Dejaí que ganhou o Marcos, né? O pai do Fernando e do Rodrigo para Jesus. E ele falou assim, verdade. Eu falei assim, essa semente permaneceu. Ele falou assim, ele me ganhou para Jesus, ele é o meu pai espiritual, e fala para ele que ele tem 40 netos, que eu ganhei 40 homens para Jesus. Vamos aplaudir o Senhor, pessoal. Aleluia. Você sabe que a história do pai do Marcos é uma história interessante. A história do Marcos é uma história interessante. Porque o Marcos, chegou um tempo que eu achei que ele ia se desviar. E aí, Washington, eu busquei tanto Deus pela vida dele, porque eu era um crente mesmo fervoroso, eu sempre fui crente fervoroso. E eu comecei a orar pelo Marcos, e Deus falou assim, Dejaí, esse fruto não vai morrer. Esse fruto vai permanecer. E para a glória de Deus, já vai 20 anos aí com Jesus. Fala assim para o seu irmão, a sua descendência vai influenciar as nações da terra. Amém? Pessoal, falar nisso, eu vou pedir sua oração. Sexta-feira agora eu estou indo para Cuiabá, gente. Preciso da oração de vocês, para Deus nos dar graça lá e usar a nossa vida, tá bom? Então, se você lembrar, Deus derrama no meu pastor, Senhor. Abençoa meu pastor lá, Senhor. Para Deus fazer uma obra linda lá, tá bom? Então, pessoal, sabe, gente, eu ouvi aqui hoje na oração alguns irmãos orando. Eu quero dar uma palavra para vocês. Vocês estão com crédito com Deus. Fala, crédito com Deus. A oração é um crédito que fica em seu favor. E no dia da angústia, Deus vai falar, pode sacar esse crédito que você tem. Ou no dia mau, fala, no dia mau, o crédito da oração vai vir para você, amém? No dia da angústia, toda a oração que você fez, todo joelho prostrado, todo Tadel participado, todo culto, toda obra feita, o Senhor fala, você tem um crédito comigo, amém? A Escritura diz que Deus não é homem para que minta, é o Filho do homem para que se arrependa. E não havendo ninguém maior do que ele jurou pelo seu próprio nome, que ele vai cumprir a promessa que ele tem na sua vida. Por isso que eu não arrego. Eu não arrego. Mas um dia, a minha descendência será poderosa na terra. Fala assim, e a minha também, pastor. Se nós conseguirmos pensar nisso, nós seremos crentes melhores. Se nós conseguirmos entender isso, nós vamos ser crentes melhores. E aí eu entendi, Deus me disse que essa é a maior revelação de todas que eu já recebi em meu ministério. Deus falou que a revelação da influência é a maior. Veja bem, Pai, se você não souber influenciar sua descendência agora, na segunda geração, sua família toda se desvia do caminho do Senhor. Pastor, como o senhor fala, se desvia? Que Deus me guarde. Que Deus me guarde. Mas aí Deus me explicou, Érica.
porque essa palavra é a mais importante de todas. Porque as famílias não estão influenciando na palavra. Falar nisso, nossa leitura de Bíblia está sendo uma bênção, gente. Aqui está construindo algo no reino do Espírito poderoso para nós. Então vamos entender. O futuro do Davi eu não conheço. Nem o da Nayara eu conheço ainda, do Marcelo. Nem do Wesley, nem da Natália. Então eu tenho que morrer no Senhor. Igual Deus fez com Davi e falou: eu tenho uma aliança com você, Davi, e a tua descendência vai governar depois de mim. Eu quero morrer, Érica, e no dia da minha morte, se eu falar, eu vou levantar a sua descendência, Dejaí. E aí, meu irmão que está aqui comigo, eu sei que a vida, eu li uma matéria agora, que o homem fica experiente com 54 anos. A gente é fraco mesmo, né, gente? Olha isso, pastora. O homem fica maduro, Francisco, aos 54 anos, velho. Porque antes disso ele é menino. Ele... Você já pensou, meu? Fiz 55. Mas eu fiquei muito mal com essa estatística, pessoal. Eu fiquei muito mal com isso, porque eu falei, pá, meu, como a gente é cabeção, cara. Como nós realmente falhamos muito, né? Então, porque a caminhada é muito longa. Então já pensou nós gerarmos, influenciar a nossa família, ao ponto dos seus netos falar: eu quero servir Jesus, porque o meu avô, porque o meu irmão era um homem de Deus. Então aí Deus me disse que eu vou ter que trabalhar muito essa ministração. Porque se a gente vai avaliar hoje, eu estou falando isso e estou me colocando junto com você. Nós não estamos influenciando positivamente nossa família. Eu vou sentar aqui, pessoal. A nossa influência, ela não está chegando, ela não é suficiente. A nossa influência não é suficientemente completa para nós influenciarmos bem a nossa geração.